Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast. E esse mês de outubro a gente vai começar com a temática do Outubro Rosa. Mas além de uma temática, a gente vai aprofundar para trazer informação, conhecimento e prevenção. Porque prevenir é decisão de negócio, né, não, doutora Débora? Seja É, bem-vinda! obrigado pelo convite. Então, conta um pouquinho da tua formação para quem está assistindo a gente. Eu sou médica radiologista e o médico radiologista, ele é o especialista em diagnóstico por imagem. Então, eu que sou subespecialista em imagem da mama, então eu trabalho basicamente com exames de imagem que abordam a mama, que seriam a mamografia, a ultrassonografia, a ressonância magnética e também os procedimentos percutâneos guiados por imagem, as biópsias, clipagens, punções e marcação pré-operatória. Falou em mama, fala em Débora. Né? Seja para fazer um procedimento estético ou para fazer uma prevenção ou mesmo um exame de tratamento. Isso, na imagem da mama, nós lidamos no dia a dia com pesquisa de lesões que podem ter sua natureza maligna ou benigna, que são bem mais comuns, graças a Deus. E também lidamos com muitas pacientes que trazem alguma preocupação com relação a algo estético, por exemplo, pacientes que colocaram implantes, né? Então, às vezes, os implantes podem apresentar algumas complicações podem ser previstas, e os exames de imagem podem estar ali ajudando a guiar, a detectar ou excluir, e isso aí pode ser utilizado, inclusive, para orientar a conduta terapêutica. Doutora, qual a rotina ideal da mulher, né, e suas faixas etárias? Então, falando em rotina, a gente vai pensar então no cenário de rastreamento. A paciente de rastreamento é aquela paciente que não apresenta nenhuma lesão, nenhuma alteração ao exame físico e não está acompanhando nenhuma lesão possa ter sido já identificada em algum exame anterior. Então, aquela paciente que não está sentindo nada e vai lá checar se está tudo bem. Então, o rastreamento do câncer de mama, ele é destinado a pacientes, geralmente, a população de risco habitual, pacientes a partir dos 40 anos que devem realizar suas mamografias anuais. Já pacientes que têm algum histórico de risco, alterações genéticas, essas pacientes elas precisam ter o seu rastreamento individualizado, não seria mais uma população de risco habitual, e os seus exames podem precisar começar antes. Então, pacientes às vezes começam 5 anos, 10 anos antes, e, por exemplo, uma paciente que tem a mãe, por exemplo, a mãe teve câncer aos 45 anos, essa paciente vai ter que começar o rastreamento 10 anos antes, então aos 35 anos. E em alguns cenários também, outros exames de imagem podem ser associados, complementando a análise, trazendo mais refinamento de imagem. Então, o rastreamento é por mamografia, é o padrão ouro, porque é o único método comprovadamente que reduz mortalidade. Mas, por exemplo, pacientes com mamas mais densas, a sobreposição de tecido na imagem pode atrapalhar a caracterização ideal de algumas lesões. Então, a mamografia pode fazer um alerta, e aí a ultrassonografia ela será essencial para a caracterização adicional de algumas lesões. Algumas pacientes também no rastreamento se beneficiam da associação com ressonância magnética, mas são casos individualizados e que precisam de uma orientação médica especializada. Tu acredita que as mulheres, elas estão se cuidando? As mulheres estão se cuidando. As mulheres estão, mesmo sem sentir nada, as mulheres têm procurado orientação médica, têm se informado e têm buscado fazer seus exames de imagem. Então, não só para a parte de manutenção, mas a busca também está vindo para a estética. Sim, algumas pacientes não estão tão satisfeitas com a sua parte estética, porventura procuram um aumento, ou aquela paciente também que já teve alguns filhos e a mama mudou a sua anatomia. A gente vê nessas pacientes que elas tanto procuram pela redução mamária, pelo
A redução, ela traz algum prejuízo à mulher? Não. Na redução mamária vai ser tirado alguma parte de tecido e pele e não é colocada, por exemplo, a prótese, que é um corpo estranho, lá na mama, que vai agregar aquele volume. Então, o implante, ele vai e agrega um volume que a paciente sentiu que estaria faltando. E nos exames de imagem, não é feito nada além, em geral, para paciente que faz apenas a redução com a mamoplastia. Já na mamoplastia de aumento, que vai à prótese, essas pacientes também devem fazer, mesmo assim, as suas mamografias, porém, tem um adicional de imagem, tem umas manobras especiais que a prótese é empurrada para a gente conseguir expor melhor aquele tecido mamário e a gente conseguir captar qualquer alteração que tenha. Deve dar uma dorzinha. Ai. Pode incomodar, mas tem algumas sugestões para minimizar isso. Por exemplo, a paciente que ainda menstrua, a nossa orientação é que ela evite o período pré-menstrual, tá? Porque é o momento que a mama está mais dolorida. Uhum. Então, é interessante que ela evite esse momento o período pré-menstrual para fazer a sua mamografia, porque vai comprimir. Mas, olha só, é muito rápido o exame. São, em geral, 2 exposições de cada mama. Claro, tem alguns casos que precisa de imagens adicionais para esclarecer melhor algum achado. E no caso do implante, vai ter também as imagens adicionais com aquela manobra que a gente empurra o implante para trás. Débora, no teu dia a dia, quando tu tá lá fazendo aqueles exames, como é que tu faz para dar as más notícias? Que até pra gente poder aprender aqui também, que às vezes a gente precisa, o empresário nem sempre dá boa notícia, ele dá umas notícias ruins também. Qual a estratégia que tu usa para passar pro teu paciente que tá lá fazendo o exame, tu encontrou alguma coisa aqui que pode não ser tão legal? Então, tem paciente que já chega com uma carga de medo, em especial aquelas pacientes que já estão sentindo algo e que procuraram justamente o médico para esclarecer alguma alteração que detectaram. Então, para esses pacientes que já têm uma certa carga de medo, a negativa daquilo ali vai ser muito importante. Então, tem paciente que chega, às vezes até porque já fez um exame em algum outro local, que deu alguma alteração, e aí quando a gente vai com o olhar do especialista, a gente vê, é só um cisto, a senhora não precisa de biópsia, ou não vai precisar nem acompanhamento, só continuar com seus exames de rotina. Então, nesse cenário aí, a paciente fica muito aliviada. Tem paciente que chora de alívio mesmo, né? Tem esse cenário. Porém, em outro cenário, algumas vezes a gente vai precisar confirmar uma suspeita. Então, clinicamente, ela já estava com alguma alteração, já tinha sentido algo, e aí, sim, às vezes a gente precisa confirmar. Então, antes de começar o exame, converso com ela, tento entender quem é aquela pessoa e eu combino com ela. Olha, qualquer coisa que eu encontrar aqui, eu vou te comunicar. Se ela estiver de acordo, é com essa transparência que eu vou manter a nossa comunicação. Então, em alguns casos, olha, realmente aqui tem uma lesão suspeita. Às vezes elas querem saber o tamanho, se ainda está inicial, se está só lá na mama, se tem já algo também, por exemplo, se espalhando para a axila. Então, a gente, às vezes, eu opto pela transparência, mas de uma forma acolhedora, tá? E sempre falando para ela que aquilo ali é uma lesão suspeita, não é um atestado ainda de que seja realmente um câncer. Que essa confirmação ou afastamento dessa suspeita será dada pela biópsia, que é quem de fato vai nos dizer se é um câncer ou se é uma alteração que só vai merecer realmente o acompanhamento, e um passo de cada vez. Então, naquele momento, o passo mais importante ela deu, que era procurar o atendimento para a gente identificar se realmente tem algo,
E o próximo passo também muito importante será a biópsia, se for o caso. Além de imagens, só acredito que aprendeu a ler pessoas também para poder saber como conversar com elas? A gente tenta. Realmente tem paciente que às vezes é dela mesmo, né? Já é mais calada. Tem paciente que a gente dá o mesmo tratamento e tem respostas distintas. Então, com certeza, cada um tem sua individualidade e aí a gente vai dosando qual paciente que a gente vai falar mais, qual paciente que a gente vai se restringir ao necessário. Legal, né? Isso aí serve muito pra gente usar no dia a dia também. Porque aí quando tu falou que tenta entender como é aquela pessoa, me chamou a atenção, me brilhou até o olho. De ouvir de uma médica que ela tenta entender quem é aquela pessoa para poder comunicar da melhor forma possível para ela. Marília, a transparência e essa conexão são muito importantes para estreitar o canal de comunicação e o que ela precisa ali é de confiança, de um acolhimento. Então, às vezes é a gente contar de experiências de outras pacientes e ela saber que tem cura, que não é um caso perdido, de forma alguma. Ela precisa acreditar nela e dar os passos para a gente seguir em frente nessa jornada. E seja notícia boa ou ruim, o certo é fazer a prevenção, tá antenada para poder, numa notícia ruim, tratar da melhor maneira possível. Exatamente. A ideia do rastreamento e esses exames de prevenção, a gente está falando aqui dos exames, que é prevenção secundária. É importante, a mensagem principal desse mês é a questão do diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, geralmente a paciente não está nem sentindo nada. Semana passada, por exemplo, tem uma paciente muito querida que eu tive contato com ela porque a gente já foi fazer a marcação pré-operatória dela e era uma lesão bem pequena, menos de 1 centímetro, e a cura dela foi oportunizada pelos exames de rastreamento. Então, ela foi lá, não estava sentindo nada, fez o exame, infelizmente foi detectada uma alteração, mas em tempo hábil foi feito o diagnóstico e todo o delineamento do seu tratamento, e a cirurgia foi a menor possível, não precisou de alguns recursos mais agressivos de tratamento. Também No outro dia ela já estava trabalhando. Não necessariamente já estaria trabalhando, não, mas com certeza ela vai retomar a sua rotina normal o mais cedo possível. É porque o nosso objetivo, né, meninas, é não parar, né? Então a gente quer rastrear, acompanhar. Mas aí, Marília, entra uma outra questão. Às vezes a gente precisa reconhecer o momento de fazer pausas, né? E aí tá também a questão da prevenção primária, que é o cuidado com a sua própria saúde. Então, não só a alimentação, se exercitar, mas em alguns momentos a gente precisa parar para cuidar de si, para estar bem e poder cuidar dos outros também. Eita, vocês sentiram o puxão de orelha, né? Como é que tá o cuidado aí? Então, o seu cuidado, empreendedora, empresária, e o do seu parceiro também, de toda a família. Tem que tirar um tempo mesmo para se cuidar. Dá o quê, Débora? Uma vez por ano, 6 meses? O rastreamento mamográfico, ele é anual, então uma vez ao ano. Caso seja encontrada alguma alteração que demande um acompanhamento, pode haver uma frequência maior. E tem pacientes de risco também, em que outras tecnologias além da mamografia podem ser interessantes. Tem casos também que há eles podem ser intercalados, esses exames, e aí vai também ser com uma frequência maior. Mas de uma forma geral, uma vez ao ano. Me conta, o que é que tem já de tecnologia disponível para quem cuida dessas imagens, para quem vai analisar e estudar as imagens? Nós temos, por exemplo, a tomossíntese, que é também chamada de mamografia 3D, que a imagem, ao invés da mama sofrer ali uma compressão e aí ter uma sobreposição de imagens, na tomossíntese são adquiridos vários cortes. Então, é como se a exposição do parênquima fosse em camadas. E isso vai permitir a identificação de algumas lesões mais sutis na mamografia do que na mamografia tradicional.
por exemplo, algumas distorções arquiteturais, que é um padrão bem peculiar da mamografia, a tomossíntese pode favorecer essa identificação. Ela vai apertar também. Bom, tem o aperto. Bora inventar um negócio diferente, meu povo. Mas o sentido da radiação, ao invés de ser numa única direção, vai ter vários planos, então vai ser vários eixos de exposição daquele parênquima. E tudo com segurança com relação à exposição à radiação. Tudo seguro. As mamas que mais têm benefício com a tomossíntese são mamas mais densas. Então, geralmente, vão ser as pacientes mais novas, ali na sua faixa etária dos 40 aos 50 anos. Porém, vale lembrar que a idade não é um fator único para ser levado em consideração para se supor a densidade mamária. Então, por exemplo, tem pacientes jovens que suas mamas são mais adiposas, menos densas, como a gente fala, e talvez para elas não tenha tanto benefício a tomossíntese. E tem pacientes já depois dos 50 anos, 60 anos, que às vezes têm uma mama ainda muito densa e que alguns achados de imagem podem ser mais bem esclarecidos com a tomossíntese do que com a mamografia tradicional. E, Débora, e o que é que tu não aguenta mais ver no Outubro Rosa? O que é que tu acha assim, meu Deus, estão fazendo demais e não tá dando efeito? Ou, não, gosto disso e mantém? Marília, como outras campanhas também que tem mensais, próximo mês tem Novembro Azul, tem um mês que é o laranja, o amarelo. Então, são momentos da gente reforçar a necessidade de atenção àquele ponto específico de saúde. Então, no caso, Outubro Rosa, saúde das mamas. Mas o cuidado, na verdade, é para ser sempre, é para ser o ano inteiro. Mas a gente tem muita paciente que só naquele momento que realmente vai atrás. Então, eu acho muito, muito, muito válida essa campanha, tá? Como eu lido com isso, o meu dia a dia é a radiologia, a imagem da mama. Então, para mim, algumas coisas que parecem ser repetitivas, às vezes a gente tem que pensar que para uma outra pessoa lá do outro lado, com uma outra realidade, com um outro acesso à informação, aquilo lá pode ser justamente a informação e a chamada que ela precisava para esse cuidar. Tu acha que a gente que faz essa parte toda do endomarketing da empresa da gente, basta aquele mimosinho, fala no Outubro Rosa, ou tu acha que seria mais interessante levar mais informação? Então, as empresas, elas têm que não tornar aquilo algo pontual e nem só se limitar a brindes, né? A campanha, uma coisa ali pontual só naquele momento. O ideal que eu sugiro é que as empresas tomem o cuidado com a saúde como algo da identidade da empresa. Então, as empresas, elas precisam promover ações internas de estímulo à saúde. E aquilo ali vai contaminar os seus colaboradores. Então, uma vez eles vão se sentir mais valorizados, vão estar com a saúde em dia. Então, colaboradores saudáveis é produtividade, menos afastamento, mais engajamento e mais resultados. E aquilo ali, como que aquilo ali pode ser feito? Não só essas campanhas, né? Por exemplo, palestras com boa informação, mas o incentivo e cobrança de que os seus colaboradores façam os seus exames. Então, uma checagem, quem que já fez, quem que não fez, ainda o seu check-up de saúde, o apoio emocional aos seus colaboradores, transformar o ambiente em um local mais humano. E, de uma forma geral, também as empresas podem apoiar ONGs na comunidade, campanhas. Então, uma empresa pode promover e ajudar, patrocinar campanhas. Eu acho que tudo isso, aquela coisa do dia a dia se repetindo, e não só ali naquele mês, pode mudar o olhar dos seus colaboradores ao que aquela empresa enxerga e entende como valor realmente à saúde,
e aquela pessoa vai realmente se sentir valorizada, vai se cuidar, vai todo mundo ficar mais feliz. A gente tem que ficar de olho mesmo, gente. E achei massa quando tu falou que é a saúde como um todo, não só um ponto específico, não só um hype do mês. Claro, trazendo isso sim, mas lembrando que a saúde tem um corpo inteiro, são vários sistemas para a gente tomar de conta, né? Desde o mental até o físico mesmo. E quanto mais a gente estiver atento a isso, aos sinais, melhor a gente cuida das pessoas que estão com a gente. A gente tem que cuidar bem de todas essas pessoas. Débora, e as novinhas também? O pessoal com menos de 18 anos, tá encontrando muita coisa ou não? O câncer de mama abaixo dos 18 anos é muito raro. Existe, mas é raríssimo, tá? E exceção. Mas a gente realmente tem encontrado uma incidência maior de lesões com diagnóstico confirmado de câncer de mama, inclusive antes dos 40 anos, tá? Os estudos todos têm apontado a uma tendência de diagnóstico em idades mais precoces também. Mas o rastreamento mesmo reconhecido e o benefício do rastreamento, ele só está reconhecido mesmo a partir dos 40 anos. Então, se eu tenho 35 anos e não estou sentindo nada, você pode ir no seu médico, no seu ginecologista, e lá uma das coisas que serão examinadas vão ser as mamas. E aí, diante de alguma suspeita, ou se é uma diante também do detalhamento do histórico, do levantamento de fatores de risco daquela paciente, alguns exames podem ser solicitados ou não. Mas se for uma paciente, por exemplo, que já vinha sentindo alguma coisa, estou sentindo um caroço novo e tudo mais, então tem todo um detalhamento, o exame físico, talvez o exame de imagem seja necessário para a gente avaliar. A maioria das vezes são lesões benignas, grande maioria das vezes são lesões benignas, cistos, fibroadenomas, tá? E muitas vezes não precisam nem de cirurgia, só acompanhar. Alguns casos, se crescer, aí pode precisar de uma intervenção cirúrgica. Aproveita e dá outra. Mas o que é preciso é a prevenção. Então, achou alguma coisa, o que é que eu posso fazer para tentar resolver e não ficar parada esperando a vida passar. Débora, agora conta pra gente onde é que tu atende. Se eu quiser, o pessoal que tá assistindo quiser ter esse atendimento Power contigo, é na clínica do Dr. Aurus Dourado? Isso, Lá tem tudo? Tem tomossíntese? Tem tudo? Não, lá eu faço a parte de ultrassonografia, tá? Inclusive mamas e axilas, e a parte de procedimentos guiados por ultrassonografia. A parte de, já os outros exames, por exemplo, quiser fazer uma tomossíntese, eu laudo especificamente da UDI, tá? Uhum. Também tem um atendimento de alguns exames de imagem em outros locais, São Marcos, ressonância da UltraX, e laudo exames de fora também, de outra cidade. E para te seguir no Instagram? @DéboraMRR. Débora, agora para encerrar, muito obrigada por ter vindo aqui para o Power Peoplecast. Energizar os caminhos das nossas empresárias. Deixa a tua imagem de Impacto Power para a gente poder fechar essa manhã. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho aqui sobre algo que eu uso como uma chave mestra para muitas decisões, comportamentos e decisões, comportamentos, atitudes, que é equilíbrio, tá? Tem um livro que é a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que ele traz um pouco dessa tensão entre a liberdade e o pertencimento. Então, ele traz um pouco sobre o que é essa delicadeza da vida, né? Então, a vida tem que ser leve o bastante para ser livre, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um peso suficiente para dar um sentido à existência. Então, a verdadeira leveza, ela não está na ausência do peso, mas a gente saber o que realmente vale a pena a gente carregar. E aí, então, essa questão do equilíbrio, eu acho que ela se aplica a um pouco de tudo. Vida pessoal, hábitos de vida, né? A gente vê muito na mídia pessoas que vão muito
atividades físicas muito extenuantes. Vamos para os extremos, né? Para os extremos. Então, uma alimentação muito sem isso, sem aquilo, e talvez a maior parte das pessoas não se enquadrem e não se enxerguem. Não vou fazer isso não vou fazer isso não. Encontre o seu equilíbrio. Encontre o seu equilíbrio e que, assim, acho que as coisas fluem com mais leveza. E faça sua prevenção com a doutora Débora. Obrigada, Débora, e até o próximo Power Peoplecast. Obrigada.